Olá, leitor do Mais Liberal, aqui quem está falando é Paulo Campos e o tema da nossa coluna de hoje é: você quer liderar melhor? Aprenda a perguntar. Muitas vezes no seu papel de líder, os teus liderados, os teus pares ou a própria organização esperam de você uma pergunta que demonstre interesse, uma pergunta que queira ajudar o grupo a avançar num desafio ou num dilema ou até na resolução de um problema. É importante, primeiro, você entender a diferença das perguntas abertas e das perguntas fechadas. Nas perguntas fechadas, a resposta está na própria pergunta. Já nas perguntas abertas, as possibilidades estão na pergunta. Portanto, quando você for fazer uma pergunta no sentido de ajudar, explore mais as perguntas abertas. As perguntas abertas, normalmente os 5 Ws e 2 Hs, na língua inglesa, já traduzindo para a nossa língua portuguesa. O que, quando, como, porquê, quem, qual, onde. São perguntas que trazem possibilidades na pergunta. Por outro lado, quando você faz uma pergunta fechada, a pergunta não necessariamente precisa ser sim ou não, porque eu posso fazer uma pergunta para você: qual a sobremesa que você prefere, mamão, pera ou mexerica? Já é uma pergunta fechada porque as respostas estão na própria pergunta. Aqui tem outro dilema também, outro ponto também. No seu papel como líder, há 3 perguntas que você pode ajudar na resolução de problemas. Guarde essa sequência: por quê, e se e como. Muitas vezes numa reunião, no seu dia a dia, você começando perguntas com porquê, você vai na raiz. Você demonstra ingenuidade, você demonstra interesse, você demonstra que você não sabe. Então comece sempre com o porquê. Um segundo passo são as perguntas e se. As perguntas e se trazem possibilidades, trazem alternativas, trazem pensar fora da caixa, trazem a ideia de que você não tem limite nas possibilidades de resposta. E por último, as perguntas como, que tratam uma execução, que mostram um passo a passo, que mostram uma maneira de você tentar executar as possibilidades ou a ideia. É importante também entender que no papel de líder, muitas vezes, saber perguntar vai fazer com que o grupo te ouça. Muitas vezes, no papel de líder, saber perguntar vai fazer com que o grupo avance na solução de um problema. Que tipo de perguntas você tem feito para os seus liderados? Como você tem ajudar o teu grupo a avançar nos dilemas e nas soluções? E por último, faça com que o seu grupo também faça perguntas para você. Uma rodada que eu sempre gosto de fazer com os meus clientes, com os meus alunos, é exatamente a pergunta por que e se e como, fazer com que os seus liderados façam para você essa pergunta, do seu desafio, do seu dilema. Recentemente, trabalhando com um cliente, os liderados, através de um documento, enviaram algumas perguntas para os líderes. Perguntas como: qual é o principal desafio que você tem nessa cadeira? Por que você atua dessa forma? Qual o estilo de liderança que você acredita que mais utiliza? Era uma demonstração de um interesse genuíno. E em contrapartida, fiz também os líderes fazerem perguntas para os liderados. Por que você pensa na sua promoção? Quais os desafios que você imagina que você vai enfrentar? Por que para você é importante esse próximo passo na sua carreira? O que você está disposto a abrir na sua comodidade, no seu conforto, quando você der esse próximo passo? É fazendo perguntas que líder e liderados se ajustam e se alinham em relação à expectativa e principalmente na forma de entender a realidade do outro para gerar compreensão e gerar parceria. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.